Show de bola, moçada. Voltamos então, dando sequência aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso, nosso módulo que está tratando da parte de negações e equivalências. Vamos falar, dentro desse bloco aqui, de uma regra importante, a chamada propriedade distributiva. Não, pera aí que agora bugou tudo aqui. Propriedades distributivas, negócio de distributividade não é lá na matemática, não. Isso, a gente tem a ideia da propriedade distributiva lá na matemática, mas a gente vai ter a distributividade aqui também nos cálculos lógicos. E é uma mão na roda. Tá achando que é brincadeira? Vem cá, deixa eu te situar. Então a ideia é o seguinte, a distributividade, vamos lembrar primeiro do que a gente tem lá na matemática. Quando eu coloco para vocês isso daqui, olha, me dá 2 vezes x mais y mais z, lá na matemática. 2 que multiplica x mais y mais z é a mesma coisa que 2 vezes x mais 2 vezes y mais 2 vezes z. É isso? Tenta entender o movimento que a gente faz e que acaba ficando muito automático, né? Porque a gente sistematiza a ideia. 2 que multiplica x mais y mais z. Ah, Bruno, isso aqui é a mesma coisa que 2x mais 2y mais 2z. Ótimo. Agora tenta entender então qual que é o movimento que você faz para poder sair do 2 que multiplica x mais y mais z e chegar ao 2x mais 2y mais 2z. A ideia é, você pega o cara que está do lado de fora, usa essa operação que está aqui, que é a multiplicação, e junta com o cara que está aqui dentro. Aí você vai reparar o seguinte, a operação que está aqui dentro, ela vem aqui para fora, olha, mais, e aí você coloca 2 vezes y. O que você faz? Você pega o 2, pega a multiplicação e junta com o y. Então tá aqui, olha, mais 2y. Aí esse sinalzinho que está dentro, você manda para fora, certo? Mais, e aí vem e coloca, olha, 2 vezes o z. Então, o mesmo raciocínio que a gente usa na matemática é o que a gente vai usar aqui agora do ponto de vista lógico. Só que aí eu preciso que você entenda o seguinte. Na matemática, talvez você não se dê conta, porque igual eu falei, vai ficando tudo muito automático. Mas na matemática, talvez você não se dê conta de que a distributividade, ela acontece da multiplicação em relação à adição. Da multiplicação em relação à subtração. Ou seja, do lado de fora eu tenho que ter uma multiplicação e do lado de dentro uma adição. Ou do lado de fora eu tenho uma multiplicação e do lado de dentro uma subtração, certo? Aqui, o que eu vou precisar que vocês fiquem atentos sobre a distributividade do ponto de vista lógico. Só lembrar, gente, o seguinte. E, ou, conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, esses são nomes de operações. Então, não se esqueçam do que a gente trata desde lá do início, que é o seguinte, a gente está falando de operações lógicas, cálculos lógicos, certo? Então, por isso que a gente começa a, já que na matemática eu tenho algumas operações, algumas propriedades que são válidas, vamos ver se essas propriedades elas funcionam também aqui do ponto de vista do cálculo lógico. Tanto que a gente fala muito sobre comutatividade. Comutatividade é uma propriedade que a gente tem lá na matemática, certo? A gente tem outras propriedades que são trazidas aqui também para a lógica proposicional. Propriedade associativa é uma que a gente consegue trazer aqui também para conectivos e, conectivo ou. Então aqui a gente está tratando especificamente dentro desse bloco de uma propriedade que a gente acaba trazendo da matemática, mas que, pelo fato daqui a gente estar fazendo cálculo lógico, a gente consegue aproximar e mais do que isso, demonstrar, né, que a distributividade ela é válida do ponto de vista lógico, do E em relação ao OU e do OU em relação ao E. Ah, Bruno, mas aí eu fiz um exercício aqui em que deu certo eu fazer a distributividade do sim, então, em relação ao E. Do sim. Aí você já começa a não lidar necessariamente com regras, certo? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque vez ou outra você até usa uma distributividade que você julgue ali no meio do exercício que deu certo, mas a gente teria que fazer essas demonstrações formais. Demonstração formal sobre a distributividade, a gente consegue fazer aqui do E em relação ao OU, do OU em relação ao E, certo? Então, nesse caso aqui, como assim, Brunão? Como que eu faço essa distributividade do E em relação ao OU? É o seguinte, é o mesmo esquema do que a gente faz na matemática. Vamos colocar para cá, ó, 2 que multiplica x mais y. 2 que multiplica x mais y, ó, é o cara de fora, essa operação e o cara de dentro. Então é isso aqui, olha, é o P e o Q, certo? Aqui, ó, P, chapéuzinho aqui. Aí lembra o que eu falei? Ah, o cara que está aqui dentro do parênteses, ele vai pular para fora. É a mesma história. Esse cara que está aqui, olha, que é o OU, ele pula para fora. Então fica OU
E aí você faz de novo. P, I, e aí coloca para mim aqui, olha, o R. Então ficou lá. P, I, E ou R acaba sendo equivalente a E, I, E, ou, e aí eu venho de novo, P, I, R. Como que vai se dar a distributividade do ou em relação ao E? Aí é o mesmo esquema. P, ou, que, coloca aí o chapéuzinho, e aí vem P, ou, e aí coloca aqui o R, certo? Então aqui, se eu for colocar isso, por exemplo, como palavras, ou frases, a gente tem uma facilidade, às vezes, né, maior de poder traduzir isso aqui numa linguagem simbólica. Agora, eu posso ter ali uma questão que vai trazer a coisa na linguagem escrita. Então, como que a gente adapta isso aqui para uma linguagem escrita? Deixa eu tentar te mostrar. Eu poderia colocar algo do tipo, olha, Ana é professora, Ana é professora e Carla é atriz ou Bia é contadora. Eu coloco assim. Tudo bem? Vejam, deixa eu tentar te explicar uma coisa. O que eu vou colocar aqui não é regra. Porque aí, é o que eu estou te falando, na linguagem simbólica, eu consigo marcar um parênteses, a simbologia fica mais fácil de eu colocar uma aplicação daquilo ali. Agora, não quer dizer que na sua questão de que o cara não vai querer trazer aquilo ali, a simbologia, para uma linguagem escrita. Então, o que eu vou colocar aqui não é uma regra, mas é uma dica, que é o seguinte. Se você olha para essa frase que está aqui, Ana é professora e Carla é atriz ou Bia é contadora, até pela ideia de e ou, como a gente vai tratá-los ali como se fossem conectivos em mesmo pé de hierarquia, como que eu marco a ideia do parênteses na linguagem escrita? Entendam, não é uma regra o que eu vou colocar, mas é uma dica que às vezes os enunciados podem trazer. É o seguinte, se eu quero, a linguagem escrita, para passar para o candidato a ideia de que aquele ou teria que estar dentro de parênteses, é comum que a gente perceba os caras colocando ali, olha, como se fosse uma vírgula. E aí acontece, às vezes, de vocês olharem assim, nossa, mas se eu for olhar do ponto de vista do português, não tinha nenhum motivo para enfiar ali, talvez, aquela vírgula. Mas é como se, do ponto de vista lógico, fosse uma orientação, uma dica sobre o seguinte, olha, a Ana é professora e aí enfiei uma vírgula como se eu estivesse querendo separar aquela parte da Ana daquela parte que tem o ou. E aí é como se, então, simbolicamente, eu estivesse enxergando uma sentença representada dessa maneira que está aqui, certo? Ana é professora, é como se fosse a minha sentença P, e Carla é atriz ou Bia é contadora, é como se fosse o meu Q ou R, dessa forma, certo? Assim como, deixa eu te falar, de novo, eu não tenho, gente. Aí você fala assim, mas aí como que eu vou saber? Não tem como. Aí não tem regra para aquilo que não é regra, certo? Então estou tentando te dar algumas dicas aqui sobre o que eu já vi acontecer. Se fosse, por exemplo, para marcar uma ideia de que era aquele E que tinha que estar dentro de parênteses, como que ele poderia se comunicar com você falando sobre isso? Talvez ele fizesse isso, olha. Ana é professora e Carla é atriz, vírgula. E aí coloca lá um ou, Bia é contadora. Aí você às vezes está lendo aquela frase e fala assim, nossa, mas nada a ver aquela vírgula. É porque aí o cara às vezes está tentando te dar um outro sentido. É o sentido de que, olha para mim aquilo ali como se o E tivesse dentro de um parênteses ou separando do Bia e contadora, certo? Então aqui, supondo que eu tivesse uma situação semelhante a essa, com a intenção, então, no enunciado, de deixar claro que eu quero que você observe esse ou que está aqui como se estivesse dentro de um parênteses. Como que eu poderia reescrever essa frase? Aplique a distributiva aqui para mim nessa linguagem escrita. Eu tenho lá, olha, E, I, E ou R. Eu acabo ficando com E, I, E. Então é como se eu estivesse dizendo isso aqui, olha. A Ana é professora. Ó, Ana é professora. E Carla é atriz, certo? Ou é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Certo? É como se eu tivesse feito a distributiva. Olha, Ana é professora e Carla é atriz. Perfeito. Ou, e aí eu vou de novo. Aí eu faço a distributiva. Pego Ana é professora e venho com Bia contadora. Ou, aí falo de novo, olha. Ou Ana
é professora, ou Ana é professora e Bia é contadora. Conseguiu perceber o que eu fiz aqui? Simbolicamente é como se eu tivesse isso, olha. Ana é professora P e Carla é atriz Q ou Bia é contadora R. E que é a distributividade ali na linguagem simbólica. P, chapeuzinho, Q, R é como se fosse E, I, Q, E, I, Q ou E, I, R. Certo? Ana é professora e Carla é atriz, ou Ana é professora e Bia é contadora. Seria uma possibilidade, então, olha, esse exemplo que eu dei aqui é como se fosse para uma representação dessa sentença que está aqui na linguagem simbólica. E aí, gente, é claro, vocês têm que ficar muito atentos, porque quando a gente tem, às vezes, alguma questão que vai tratar especificamente da distributividade, principalmente na linguagem escrita, é um ezinho que o cara troca ali por um ou, que pode fazer errar uma alternativa, errar um item, certo? E, ao mesmo tempo, é uma observação dessa de que, peraí, onde o cara está enfiando o e tinha que ser ou. É uma observação dessa que, às vezes, te faz rapidinho descartar algumas alternativas e chegar ao gabarito, certo? Então, muito cuidado com a jogada do que vai ficar de fora e do que vai ficar de dentro. A jogada aqui é basicamente o seguinte, olha, o que está fora é como se viesse para dentro, parênteses, tá vendo? E o que está dentro é o que vai para fora do parênteses. Não comentei, mas vamos acrescentar aqui. Brunão, eu posso generalizar isso aí para um número maior de proposições? Claro que eu posso. Pode ter isso aqui, olha, P, I, vamos supor, E, ou, R, ou, S, ou, T. Pô, isso aqui se cai numa prova, desespera geral, e você vai ali brincando, ó. E, I, E, ou R, ou S, ou T, vai aplicando distributiva, igual na matemática. Tá de fora, aquele símbolozinho que tá ali fora é o que vem, é como se fosse para dentro de um parênteses, né? E o que está dentro vai para fora. Então, como assim o que está fora vai para dentro, o que está para dentro vai para fora? É como se fosse ficar assim, olha. E, I, Q, ó. P, I, Q, ou, aí você vai colocando, ó. P, I, R, ou, P, I, S, ou, P, T. Certo? Aqui, ó. P, I, Q, aí esse cara que estava dentro, pula para fora. Ou, aí eu faço. P, I, R. Aqui. O cara que estava dentro, pula para fora. Ou, E e S. Aqui. Ou E e T. Aqui. Certo? Então eu posso generalizar isso aqui para um número maior ali dentro de proposições simples. Tanto do E para o OU, quanto do OU para o conectivo E. Fechado? Agora, vamos fazer o caminho contrário. O que seria o caminho contrário? É como se fosse, na matemática, você fazer isso aqui, ó. Vai para cá. Suponhamos que eu tivesse lá uma situação como essa que está aqui, ó. 5x mais 5y mais 5z mais 5w. Ok? 5x mais 5y mais 5z mais 5w. O que eu posso fazer? Ali a gente fala que a gente pode colocar os 5 em evidência. Né? A gente tem ali a representação de 4 parcelas, e o 5 ele acaba aparecendo naquelas 4 parcelas. Então a gente fala que a gente vai colocar aqueles 5 em evidência. Coloca aqui, olha. O 5, se eu for colocar em evidência, fica 5 que vai multiplicar o quê? Para virar o 5x, aqui dentro está faltando o quê? Faltando x. Para virar o 5y, aqui dentro está faltando o y. Para virar o 5z, falta o z. Para virar o 5w, falta o w. Perfeito? Então, ao invés de escrever como 5x mais 5y mais 5z mais 5w, eu escrevo isso como 5 que multiplica o x mais o y mais o z mais o w. Esse processo que aqui a gente pode trazer também para a análise do ponto de vista lógico. E aí é como se a gente fosse usar uma evidência aqui, só que com proposições. Então, como assim? Suponhamos que eu coloco para vocês isso aqui, ó. Imagine que eu tenha lá a seguinte ideia. E que, ou E e R, ou E e S.
como que eu posso escrever isso aqui de forma equivalente? Vocês estão percebendo que isso aqui, gente, ó, tá funcionando como equivalência? Eu quero que você fique ligado, porque o cara pode pedir equivalência disso aqui. E aí, se você for ali com aquela cabecinha fechada, diz, equivalência do sim então para o ou, equivalência do sim então para o sim então, entenda o seguinte, a propriedade distributiva ela é uma regra de equivalência, tá, gente? Então ali, ele pode impedir uma equivalência daquela sentença que está ali. E aí, se você for, conforme eu estou falando, com a cabeça fechada para aquelas regras, às vezes, mais manjadas, você pode olhar para aquilo e pôr uma equivalência ali do ou, então peraí que eu vou pegar aquele ou, vou fazer virar um sim. Então vai arrumar uma confusão. Pode até aplicar, né? Porque se tem ou, você pode aplicar a equivalência de ou, mas às vezes não é a regra que ele vai estar pedindo para você aplicar. Então, uma regra de equivalência que você tem que abrir a mente é a propriedade distributiva. E aí, como que eu poderia aplicar a distributiva aqui? Aqui é como se fosse o caminho contrário, é como se fosse a ideia da evidência. O que poderia ficar em evidência aqui? O que poderia ficar em destaque? Observem, aqui eu tenho, ó, E, aqui eu tenho E, aqui eu tenho PE. Tá percebendo? Eu tenho PI sempre nos 3 parênteses. É como se fosse lá na matemática o 5x mais o 5y mais o 5. Tá percebendo que é aquele cara que está em destaque? Então ali o PE eu posso colocar para fora. Eu posso colocar em evidência, eu posso colocar em destaque. E aí agora eu completo. E o que falta? Eu consegui chegar ao PIQ. Ah, aqui dentro está faltando o que? Beleza. Aí lembra da jogada? O que está fora pula para dentro. Então aquele ou vai pular aqui para dentro, ó, dentro do parênteses. Ou P e R. Como eu já tenho P e alguma coisa, quem que está faltando para mim? Ah, está faltando R. Então coloca aqui, olha, R. Ou, eu preciso do P e S. Você coloca aqui, olha, S. Junto. A gente agora acabou de fazer o caminho contrário, certo? PIQ ou PIR ou PIS é a mesma coisa que PI, aí coloca I ou R ou S. Tá vendo como é válida a distributividade? Do E em relação ao OU. Então, quando eu falo que a distributividade do E em relação ao OU é E do lado de fora, com OU do lado de dentro, é OU do lado de fora, com E do lado de dentro. Dá para eu trazer um panorama como esse último que está aqui para a linguagem escrita? Tá, deixa eu te mostrar como que ficaria. Vejam, suponhamos que eu colocasse para vocês isso aqui, olha. Estudo e trabalho. Ó, estudo e trabalho. Ou estudo e viajo. Ou estudo e corro. Aí ele vai colocar lá assim para você, ó. Estudo e trabalho, ou estudo e viajo, ou estudo e corro é equivalente a... Aí eu afirmo o quê? Aí, vamos analisar aqui. Vamos imaginar que alguém estivesse conversando comigo desse jeito, certo? Eu falo assim, eu estudo e trabalho, ou eu estudo e viajo, ou eu estudo e corro. Você está vendo que eu estou falando sobre 3 vezes sobre o estudar? Então, até no português mesmo, é por isso que as coisas vão se encontrando aqui, né? E que tem que ter literalmente lógica. Então, até no português, não há necessidade de eu ficar repetindo isso, né? Eu estudo e trabalho, ou eu estudo e viajo, ou eu estudo e corro. Você estuda e tudo aquilo que está ali. Então, é como se eu fosse colocar o estudo e em evidência, certo? Ó, o estudo e, estudo e, estudo e. Então, é como se eu pudesse colocar assim, olha, eu estudo e. Aí agora eu pego o que está faltando para eu completar minha frase, só que tirando as repetições, entende? Então está faltando eu completar com o quê? Ó? Com isso que está aqui, ó. Então está faltando eu completar com estudo e trabalho, ou viajo, ou corro. E aí, é o que eu estou te falando. Apesar de não ser regra, mas muito provavelmente, na sua prova, se o seu examinador estiver ali com o mínimo do coraçãozinho dele aberto, ele
poderia colocar aqui, olha, uma vírgula, para meio que marcar o seguinte, olha, o estudo E eu separo, e o trabalho ou viajo ou corro é como se fosse aquilo que vai ficar o quê? Dentro do parênteses, certo? Exatamente isso aí, olha. Estudo e trabalho ou viajo ou corro, como se o trabalho ou viajo ou corro é o que fosse ficar aqui dentro do parênteses. Só que o que eu estou te falando? Se pinta um negócio desse daqui, você minimamente deu uma olhada, você vai conseguir desembolar. E aí, só de você já ter minimamente dado uma olhada nisso daqui, já pulou na frente aí de uma galera, caso caia alguma questão que trate disso daqui, certo? Qual que é o único perigo que vocês têm que tomar? É o de começar a confundir E com ou, onde que coloca o quê? Então a ideia é que fique em evidência, que é o E, aparece só uma vez. Então é o estudo E, então aquele E vai aparecer uma vez só. E aí agora eu vou pegando o que vai completando. Porque, ó, o cara brincar com você nas alternativas, tipo assim, aqui ao invés do O ele colocou um E. Aqui onde estava um O ele colocou um E. Ele brincar que troquei, troquei o E pelo O. Não, você tem que entender o que você está fazendo. Aqui não é o ou que vai ficar em evidência, certo? O que está em evidência é o estudo e. Então, só tomar cuidado com isso. Porque também, se pinta uma dessa, é correr para o abraço. Porque com certeza acaba fazendo diferença, certo? Então, sobre a distributividade, o que vocês vão ter que ficar atentos? Entender que ela vai valer do e para o ou, dentro ali do ou para o e, dentro ali daquele parênteses, eu posso ter a situação mais básica, certo? Que é, ó, isso aqui. Quando eu falo mais básica, é de ter apenas duas proposições simples ali dentro. Ok? Como eu posso, se quiser, generalizar ali dentro. Ó. Posso enfiar quantas proposições eu quiser. E fiquem ligados no caminho de volta. O caminho de volta tem que ser bem, ó, coisa para funcionar tem que estar tudo rodando redondinho, tá bom? Para colocar em evidência, tem que ser igual a matemática. É 5x mais 5y mais 5z, então é o 5, né, o termo ali tem que aparecer em todas as parcelas. Aqui a gente não fala de parcelas, né? Aqui tem que aparecer em todas as proposições que estão ali envolvidas pelo ou pelo e. Então, tem um parêntese que está se repetindo. Show! Vou colocar uma outra situação aqui. Vou mostrar para vocês. Ó. Vou abrir um parêntese aqui. Vou mostrar isso daqui, olha. Para ver se a gente consegue se entender. Suponhamos que eu tivesse isso daqui, olha. E, o R, I, aliás, ou, I, ou S. Vou ver se aqui vai dar o que eu quero, ó. Só que eu tivesse isso daqui, tá bom? Isso daqui, certo? Vamos ver o que a gente pode fazer com isso daqui? Vou falar. Aí o cara vai te falar assim, tem lá a proposição PI, EUR ou PI, EUS. E aí ele vai te perguntar o seguinte, eu quero uma sentença que seja equivalente àquela que está ali. E aí, só para te explicar, o que eu posso fazer numa situação como essa? Aí, gente, é onde eu não vou ter controle sobre onde está indo a criatividade do cara. Eu tenho que jogar para você aqui, né? Eu tenho que te dar as armas para você conseguir jogar lá. Mas as armas eu tenho que te entregar. Agora, na hora da guerra lá, é você que vai saber como atacar. Então aqui, eu posso gerar uma equivalência aplicando a distributiva, certo? Eu posso fazer isso, olha. P e Q ou P e R, certo? Então eu posso fazer aqui distributiva, se eu quiser. Só que não é o caminho que eu vou querer trazer para vocês aqui como possibilidade de equivalência. Eu quero que vocês enxerguem o seguinte. Vocês estão vendo aqui essas duas chaves? Ó, dentro dessas duas chaves, eu tenho o PE. Tá vendo aqui, ó? Então, se eu quiser, eu posso me propor a gerar uma equivalência daqueles caras ali. Então, propor equivalência que eu digo eu posso colocar o PE em evidência, se eu quiser. Então, eu poderia fazer isso aqui, olha. E. E aí eu coloco, ó. E ou R. Tá vendo aqui, ó. E ou R. Ou, vê se fica claro. E ou S. Conseguiu entender o que eu fiz aqui? Mesmo aqui, olha, eu tendo, digamos, uma proposição composta, né?
eu posso colocar em evidência, eu posso colocar o P, E em evidência. Então aqui eu poderia ter aplicado a distributiva? Sim. Mas é um caminho também eu enxergar que eu posso colocar o P, E em evidência? Posso. Posso deixar indicado aqui, olha, P, I, e eu coloco isso daqui, olha, por exemplo, dentro de chaves. Entende? E aí daqui, se eu quiser, enfim, depois aplicar, porque aí aqui agora, como é tudo conectivo ou, eu poderia aplicar, por exemplo, propriedade associativa, enfim, poderia aplicar outras. Mas a ideia é perceber que se eu tenho uma sentença, uma parte de proposição que ela está se repetindo, é a mesma ideia de na matemática a gente está com a lógica do colocar em evidência, tá bom? Então aquele meu PIQR ou PIQS, se eu quisesse eu poderia escrever como PE, jogo o PE para fora e coloco ali dentro, QR ou QS, e a partir dali se quisesse poderia desembolar outras coisas, tá bom? Enfim, conseguiu entender? Espero que sim. Teve dúvidas? Volte. É um tipo de propriedade que não aparece a todo momento, mas ao mesmo tempo, quando pinta em alguma prova, pode acabar fazendo diferença. Digamos que nesse bloco aqui, como em outros, né, eu sempre pontuo para vocês essa parte de negações e equivalência, eu estou sempre pontuando, olha, isso aqui é importantíssimo, isso aqui cai pra caramba. Estou pontuando aqueles blocos, aquelas regras que a gente sabe que aparecem menos. Essas regras que aparecem menos são aquelas em que, honestamente, acho que você não precisa ficar gastando realmente muito tempo. Mas se você está se propondo a fazer o que fez aqui, que é gastar um tempinho para dar uma olhada para elas, vamos tentar pegar a manha e fazer a coisa bem feita. Então, se teve dúvida, já que chegou aqui, já que deu uma olhadinha, se teve dúvida, volte e acompanhe novamente, para que você possa colocar essa regrinha no bolso. E se pintar, depois você manda notícia. Tá bom, Bruno? Não é que caiu, velho, na minha prova, uma questãozinha que dava para aplicar lá distributividade, fiz com o pé nas costas. Ah, é isso. É para isso que a gente está aqui, e é esse esforço de vocês aí do outro lado, que é um esforço, né? Parar para se dedicar, ainda mais para olhar a um ponto que às vezes aparece menos, mas são esses detalhezinhos que a gente vai lapidando que acabam sendo grandes diferenciais, tá bom? Eu fecho esse bloco por aqui. Um forte abraço para vocês, tudo de bom. Beijo.